Está lá no finalzinho da Bíblia, tá bom? Glória a Deus. Eu já falo para você o versículo, porque é muito grande, muito lindo que está escrito aqui. Isso aqui. Nós vamos ler, muito lindo, se você ler, começar a partir do versículo 1, você já... É uma maravilha que está escrito, mas eu quero ler com você a partir do versículo 7. Achou aí? Filipenses, capítulo 2, verso 7. Achou? Bem. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver no 6 para você entender, né? Nossa! O sentimento que houve também em Jesus. Verso 5, verso 5. Daqui a pouco nós estamos chegando no 1. Achou o verso 5? Posso ler? Está escrito assim, olha. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é dado sobre todo o nome, não é? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Por favor, feche a sua Bíblia. Presta bem atenção. Eu acho que nós ouvimos sair numa música agora há pouco, né? Glória a Deus. Deixa eu só arrumar aqui, irmão, para eu poder ficar andando para lá e para cá. Eu não consigo ficar muito parado, não. Glória a Deus. Aleluia. Presta bem atenção, irmão, no que Deus ele tem para falar conosco, no que Deus tem para nos ensinar. Existe uma palavra na Bíblia, que você vai achar em vários lugares na Bíblia, que é um ensinamento de Deus, que a gente às vezes confunde, porque a gente pega para nós, e a gente quer fazer isso de forma no nosso ego, e não dá certo. Qual que é a palavra? Humildade. Você está entendendo? Quando você ouve a palavra humildade, é uma palavra que mostra uma pessoa, como para você entender, como se a gente estivesse se realmente humilhando. A palavra humildade vem de se humilhar mesmo. Você, vamos falar assim, se você fosse usar uma palavra mais pesada assim, você até se rebaixar. A gente fala assim, eu não me rebaixo para ninguém não. Pois é, mas a palavra humildade é você acabar baixando a cabeça para certas coisas, para certas situações. Mas essa humildade que a Bíblia está ensinando, que a Bíblia ensina, que se você procurar, você vai achar em vários lugares da Bíblia, essa humildade que a Bíblia ensina é a humildade de você fazer a vontade de Deus, de você entregar a sua vontade para Deus. Isso é humildade. Quando você reconhece o seu erro, você reconhece o seu pecado, você está compreendendo? Nós somos assim. Você erra alguma coisa, você faz alguma coisa errada. Vamos dizer assim, olha, vamos dizer assim, para você entender. Você está lá consertando um negócio na sua casa e você não é uma pessoa técnica para mexer com aquilo, e você foi querendo de técnico. Aí você, não, irmão, os irmãos, né? Aí o irmão vai lá e vai arrumar um negócio e daqui a pouco ele vai lá e não é técnico, quebra o negócio que ele está arrumando. Aí a esposa chega, falei, arrumou? Ele fala, não, quebrou. Aí a esposa fala, nossa, eu não falei para você chamar o técnico? Que o técnico sabe arrumar. Aí você foi mexer, agora piorou, não é assim? Aí o marido leva assim, não, mas não é que eu quebrei, que não sei o que. Você está entendendo? Isso não é ser humilde. O que é ser humilde? É você reconhecer. É verdade, nossa, eu fui mexer e eu acabei apertando demais, acabou quebrando de uma vez. Mas a gente não quer reconhecer. Você está compreendendo? Quando você pratica
algum tipo de erro, que nem você lembra do pecado do Adão e Eva? Deus tinha dado uma ordem para Adão, tinha ou não tinha? E dentro da ordem que Deus deu para Adão, também era cuidar da mulher dele. Ele estava cuidando? Não estava. Não estava não. Olha bem. Aí, a Eva vai lá e você já sabe a história. É enganada pelo diabo e desobedece a Deus. E aí, você vê a filhinha. Faz a fila agora para ver quem que é o culpado. Aí daqui a pouco Deus chega para quem? Para o cabeça. Ô Adão, me diz uma coisa. Você comeu do fruto que eu te proibi, falei que você não podia comer? Ele tinha que falar o quê? Fala para mim. É, Senhor, comi. Não é assim que ele tinha que falar? Teria sido humilde. Mas sabe o que ele fez? Ele botou a culpa do problema dele em Deus. Você já botou a culpa do seu problema em Deus? É um perigo isso aí. Ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Está entendendo? A mulher que o Senhor me deu. Se fosse na linguagem, eu ia falar assim: essa coisa aí que o Senhor me deu. Está entendendo? Essa mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu. Essa desobediente, essa pecadora, essa miserável. Foi ela que me fez eu pecar. E agora eu estou lascado aqui. E o Senhor está falando comigo. Você tem que falar com ela. Está entendendo? Aí Deus, peraí, Adão. Chega para Eva e fala: sua Eva, o Adão não te falou? Você mexeu? Por que você fez isso? Aí ela fala assim: foi a serpente que me enganou. O que ela tinha que ter feito? Ter falado? Ela tinha que ter falado para Deus: Senhor, eu não obedeci, eu comi. Você entende? Mas o que ela tentou fazer? Tentou tirar fora. Não foi a serpente que me enganou. Aí vai Deus falar com o diabo. Está entendendo? Agora você presta atenção. Deus não perguntou nada para o diabo. Você está compreendendo? Sabe por que Deus não perguntou nada para o diabo? Porque o diabo já foi julgado e condenado. Ele é um criminoso. A Bíblia fala que ele nunca vai se arrepender, que ele não se arrepende, ele não se arrependeu, por isso ele foi condenado. Ele já foi julgado, já passou por um julgamento, já foi condenado e está esperando a sentença dele. Por quê? Porque ele está esperando? Porque não vai só ele, os cúmplices dele estão sendo juntados. Quem são os cúmplices dele? Aqueles que não reconhecem o seu erro, não reconhecem o seu pecado. Aí Deus chega para Adão para salvar a pele dele. Fala: meu filho, agora você vai ter que trabalhar até não querer mais. Agora o negócio é pegar para o seu lado. Você vai ter, olha, a terra que estava te dando a planta aí, que você só chegava e comia, se alimentava, você não fazia nada. Porque Adão não fazia nada, irmão. Era uma vida sossegada a vida de Adão. Está entendendo? Tudo que tinha ali era para ele se alimentar. A Bíblia fala. Deus tinha preparado tudo para ele. Ele falou assim: agora, meu filho, você quer comer, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que plantar, você vai ter que colher. E quando você plantar, vai nascer pé de espinho. Você vai ter que ir lá tirar os espinhos, cardos e abrolhos, né? Está compreendendo? Aí chegou para a mulher, falou: olha aqui, mulher. Por causa disso que você fez, Deus estava livrando a barra deles. Você está entendendo? Deus estava livrando a barra deles. Falou: olha aqui, mulher, por causa disso, porque você fez isso. Então preste atenção. Você, quando você for gerar filhos, você vai morrer de dor. Você vai sentir muita dor. Olha, o Adão nunca soube o que é a dor de um parto. Mas a Eva soube, e as irmãs que estão aqui, que já tiveram filho, sabem. Está entendendo? Mas não precisava ter sido assim. Você está compreendendo? Não precisava ser assim. Quantas pessoas, mulheres, vão ter o parto, vão com medo de morrer e acabam morrendo na mesa mesmo? Morrem, porque não aguenta com a dor. Tem gente que diz que a dor do parto... Eu não sei, alguma mulher deve ter falado isso. Alguma que sobreviveu. Fala que a dor do parto é a dor da morte. Você entende? Aí tem mulher que quando engravida, o que ela faz? Não, eu não quero parto normal, tem que ser cesárea. Porque vai lá dar um monte de anestesia na barriga, depois faz um cortinho e puxa o nenenzinho pelas pernas, não é? Depois costura e ela fica 60 dias deitada, tomando cafezinho, chazinho, bolachinha, né? Isso quando pôs ponto
né? Não inflama e não tem que tomar antibiótico, não é? E, sei lá. Quer dizer, de todo jeito, acabou se dando mal. Está compreendendo? Mas por quê, irmão? Você está entendendo? Eu quero que você entenda. Mas por quê? Porque não soube reconhecer o seu erro. A Bíblia fala que Davi, ele tinha um pecado escondido. Isso é muito sério, irmão. Olha bem. Davi, ele tinha cometido um pecado diante de Deus. Talvez alguns dos irmãos aqui saibam qual foi o pecado, qual foi esse pecado. Davi pecou muito. Ele pecou muito. Mas a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pecou muito. Mas ele cometeu um dos pecados dele foi muito grave. Porque ele cometeu um adultério. E para se livrar do adultério, ele teve que matar o filho do amigo dele. Olha a situação para ele cumprir o pecado do adultério. Ele teve que mandar matar o filho do amigo dele, que acompanhou ele, que deu a vida pelo Davi. Olha a situação. Aí Davi comete aquele pecado e pensa que vai ficar tudo bem. Pensa que não vai acontecer nada. Pensa que, não, está tudo bem. Mas ele não se humilha diante de Deus. Ele não confessa para Deus. Nem para Deus ele queria, nem conversa nem com Deus. Você pode procurar na Bíblia, você vai ver que Davi não quis nada nem com Deus. No Salmo ele fala, enquanto eu me calei, os meus ossos se desconjuntaram dentro de mim. Eu fiquei quebrado porque eu não me confessei diante de Deus. Está compreendendo? Aí Davi fica calado e as coisas ruins começam a acontecer na vida dele. Aí começa a vir coisa, pode procurar que você vai ver. Começa a vir tragédia, coisa ruim na vida dele. E aí vem a morte, né, na família. Nossa, que horrível. É até difícil de se falar sobre isso. Mas presta bem atenção. Deus manda o profeta falar com Davi. E manda o profeta contar uma história para Davi. Por isso que em Mateus 5, Mateus 7, Jesus falou, não julgueis para não ser julgado. Mas não julguei por quê? Você tem que tomar cuidado com o que você anda fazendo de errado e querer apontar o erro dos outros. Você está compreendendo? Mas Davi ouve a história que o profeta conta para ele. E ele fala assim, esse aí é digno de morte. Tem que morrer. E olha, ele tem que devolver 4 vezes mais do que ele roubou dos outros aí. Não sei se você sabe dessa história. Mas olha bem. Aí o profeta pega, aponta o dedo bem para Davi e fala assim, o rei, essa pessoa que o senhor está falando que tem que morrer e que tem que pagar 4 vezes mais é o senhor. Está entendendo? Aí quando Davi olha para o profeta vai revelar a ele. Fala assim, olha, você fez isso, você fez isso, e você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo, rapaz! Está compreendendo, irmão? Aí Davi podia falar assim, não, mas é que eu não fiz nada, é a mulher que estava lá, de qualquer jeito lá, se banhando, eu fiquei olhando demais, não sei o quê. Ele podia ter, né? Mas a Bíblia fala que Davi não fez isso. Já chega para ele, já deu o que tinha que dar. Ele chega, olha para o profeta e fala assim, eu pequei. Está entendendo? Pronto. Simplesmente ele diz, eu pequei e acabou o papo. Eu errei. Eu reconheço que eu errei. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aí você fala assim, mas pastor, e aí? E aí o Davi então, aí ele se safou. Não. Ele colheu o fruto do pecado dele. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele colheu. Ele plantou, ele colheu. A Bíblia fala, aqui se planta, aqui se colhe. Glória a Deus. Mas você está entendendo que o que livrou Davi fez com que Deus guardasse ele até do processo que ele ia passar por causa do próprio erro dele. Deus só guardou ele porque ele foi humilde. Eu quero que você entenda. Quando o Caim estava com inveja do próprio irmão, Deus veio falar com Caim. Você está entendendo, irmão e irmã? Por que Deus veio falar com Caim? Porque Deus queria livrar Caim. Porque Deus queria guardar Caim. Queria proteger a vida de Caim. Você está entendendo? Mesmo sabendo que o coração dele é ruim, Deus foi falar com ele. E a Bíblia fala para Caim, ô Caim, por que você anda muito triste desse jeito, meu filho?
Por que você anda cabeça baixa, deprimido? Por que você está assim? Deus sabia que é porque ele estava com inveja do próprio irmão. Aí Deus vai e fala para o Caim: olha, Caim, se você fizer direitinho as coisas, se você fizer bem, você vai ser aceito. Mas se você fizer mal, Caim, o pecado está batendo na sua porta. E eu não vou impedir você de cometer o pecado. Ou seja, cumpre a você dominar o seu pecado. Está entendendo, irmãos? O pecado está batendo na sua porta, mas cumpre a você dominar o seu pecado, Caim. Caim ouve Deus e continua com inveja do irmão dele. Você está entendendo, irmão e irmã? Eu não sei se você está compreendendo. Talvez você esteja com um sentimento ruim no seu coração. Talvez você tenha o diabo esteja te tentando com decisões, para você tomar decisões na sua vida, que você nem quer tomar agora, mas você está sendo tentado a tomar decisões que você sabe que não é a decisão certa que você tinha que tomar. Está entendendo? Mas você luta contra isso, mas ao mesmo tempo você concorda com o mal. Você entende? Caim, ele lutou contra aquilo, eu acredito. Mas ele concordava com o mal quando ele continuava com aquele sentimento. O que Caim tinha que fazer? Ele tinha que ser humilde. Ele tinha que chegar e falar assim: é mesmo, Senhor. O meu problema é que eu estou invejado do Abel. Parece que o Senhor só abençoa a vida dele. Nossa, o Abel tem tudo, o Senhor dá tudo para ele, para mim o Senhor não dá nada. Está entendendo? Ele teria que falar para Deus o que ele estava sentindo no coração dele. Nossa, Senhor, o Senhor está vendo o Abel? Como é que ele faz as coisas tudo perfeito? Como é que tudo que ele faz dá certo? Tudo que ele põe a mão, o Senhor abençoa? E eu? Mas nem para cuidar da verdurinha o Senhor está abençoando mais. Ele podia ter falado isso para Deus, ser sincero com Deus. Mas ele não continuou guardando aquilo no coração dele. Você está entendendo? Aí chegou um dia, o diabo falou na mente de Caim. Falou assim: ó, você quer acabar com a inveja do seu irmão? Acaba com ele. Aí ele vai lá por causa da inveja, tira a vida do coitado, que também queria viver, que também queria prosperar, que do mesmo jeito estava lutando para viver que nem ele. Você está compreendendo? Aí quando Deus vai falar com Caim, dá mais uma oportunidade para ele. Caim, onde está seu irmão? Ele devia ter falado o que para Deus? Fala. O que ele tinha que falar para Deus? Matei ele. Você entende? Ele ia pagar pelo crime dele, sim. Porque Deus é justo, ele é juiz. Mas se ele fosse sincero, Deus ia guardar ele. Mas sabe o que ele faz? Ele faz malcriação com Deus. Ele fala assim: o que tem eu com meu irmão? Eu sei lá do meu irmão, eu vou saber. Ele sabia ou não sabia? Ele foi malcriado com Deus e ainda mentiu para Deus. Aí Deus chega para Caim e fala assim: Caim, o sangue do seu irmão está clamando da terra. Por que você fez isso, meu filho? Eu não te avisei? Agora você vai colher a consequência do seu erro. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Mas o que eu quero falar para você, irmão? Glória a Deus. Quando você confessa Jesus no seu coração, você confessa Jesus na sua vida, você começa a lutar contra as suas vontades. Você começa a lutar contra o seu caráter. Você começa a lutar contra as suas opiniões. Você está entendendo? Quando uma pessoa tem opinião formada dentro do coração dela, não significa que a opinião dela está certa. Você entende? Mas tem gente que tem opinião formada, se você for falar com ele, ele não muda de opinião de jeito nenhum. O que você pode fazer com a pessoa dessa? Nada. Por causa do Caim. Não mudava de jeito nenhum. O que Deus pode fazer por ele? Nada. Você entende? Se a pessoa já formou opinião, o que você vai fazer? Você entrega sua vida para Jesus. Você não é vergonha você mudar de opinião sobre alguma coisa, sobre alguma situação. Quando você vai lá e você procura saber, nossa, eu tenho essa opinião, mas eu quero descobrir a verdade. Se eu tiver errado, eu vou ser humilde para reconhecer o meu erro. Glória a Deus! Mas tem gente que não reconhece. Você está compreendendo? Tem gente que não reconhece. Descobre que está errado. Descobre que a sua opinião não está certa.
mas não reconhece porque como é que eu vou ficar agora se eu reconhecer? O que vão falar de mim? Você está entendendo? Diga glória a Deus. Não reconhece. Isso atrapalha a nossa vida com Deus. Isso atrapalha a gente de ser humilde. Não é humilde porque eu vou falar manso com você. Você entende? Isso não é humildade, não. Isso é educação. Eu falar manso com você é educação. Eu falar bom dia, boa tarde, boa noite, não é humildade, é educação. Se eu te devo e eu te pago direitinho, é compromisso, não é humildade. Entendeu? Não, eu pago tudo que eu devo, eu pago direitinho todas as minhas contas. Parece humildade, não parece? Não é nada, é compromisso. Você entende? É compromisso. Você assumiu o compromisso, você está cumprindo com o seu compromisso. Glória a Deus. Humildade é você reconhecer, é você estar disposto a fazer a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus contrarie a sua vontade. Ainda que a opinião de Deus contrarie a sua opinião. É o que eu estou falando. Alguém já falou mal de você e você ficou sabendo? É? E o que você pensou? Eu já pensei o seguinte, quando falaram mal de mim. Deixa a hora que eu encontrar a pessoa que ele falou mal de mim, que eu vou contar os podres dele tudinho. Vai ver. Mas a Bíblia fala o que tem que fazer. A Bíblia fala assim, bendizei os que vos maldizem. Você entende? Ah, você sabe, fulano estava falando isso de você. Você fala, nossa, eu botei comida na boca dele. A hora que ele mais precisou, eu ajudei ele. Eu fiz isso, você não sabe o que ele passou. E agora ele está falando mal de mim. Perdeu uma bênção. Você entende? Perdeu uma bênção. Falou mal de você, bem dizer os que vos maldizem. A pessoa te pede uma oração, não é, irmão? Eu quero que você ora, né? Ô, irmão, ora por mim, não é? Aí a pessoa está lá, te descendo a lenha, falando mal de você para todo mundo, mal da sua família, um monte de gente virando a cara para você, um monte de gente te trata mal, e você nem sabe que está te tratando mal, porque o outro lá foi lá e te sujou, que nem pau de galinheiro. Aí você não sabe, as pessoas te tratando mal, você não sabe de nada. Aí você fica sabendo que aquela pessoa lá está querendo ver você no fundo do poço, que aquela pessoa quer acabar com a sua raça, quer acabar com a sua vida. Aí Deus fala assim, orai pelos que vos maldizem. Orar por você que falou bem de mim, orar por você para Deus te abençoar. Nossa, agora você falou mal de mim, falou mal da minha família. Você está compreendendo? Me defamou até não querer mais. Aí eu tenho que chegar lá, dobrar meu joelho e falar, Senhor, abençoa a vida dele, Senhor. Abençoa a vida dela, meu Pai. Por favor, enriquece. E é perigoso Deus ouvir sua oração, irmão. Já pensou você pedir para Deus abençoar seu inimigo? Aí o seu inimigo está desempregado, outro dia ele arruma um emprego. Você já pensou? Você orando para Deus abençoar seu inimigo estava prestes para ir para a cadeia, para pagar pelos crimes, mas por causa da sua oração. O abençoado se livra da cadeia para te atormentar mais vários anos aí, atormentar a sua vida. Glória a Deus. Contraria, não contraria? Onde você quer ver o seu inimigo? Preso, longe, nos quintos dos infernos. Não é? Ou você quer o seu inimigo? Não, aí você olha para o seu inimigo, Senhor abençoa, ele vai comprar casa própria do seu lado. Ainda vem falar para você, glória a Deus, que toda semana sentiu de visitar a sua casa. Você está compreendendo, irmão? Aí você vai falar o quê? Meu Deus do céu, o meu inimigo virou meu amigo. Não, ele vai visitar a sua casa para ver como é que ele faz o jeito mais fácil de continuar a acabar com a sua raça. Aí você não vai querer orar, é ou não é? Mas a Bíblia fala para você orar. A Bíblia fala, a pessoa está falando mal de você, para você falar bem da pessoa. Não sei que bem que você vai falar. Você está compreendendo? Diga glória a Deus, irmão. Quando você faz isso, você está entendendo? Você está se sujeitando a Deus. Você está tendo essa palavra, você está cumprindo com essa palavra chamada humildade. Você está sendo humilde. Glória a Deus. A humildade é isso, irmão. É nós entregarmos nossa vontade a Deus. Fala, Deus, eu desejo que seja feita a tua vontade. Jesus foi humilde. Quando Jesus chega diante de Deus, por isso que a Bíblia está falando, que ele estando no lugar de Deus, tendo o poder de Deus, a Bíblia fala que ele não se usou disso.
Ele podia ter usado o poder de Deus para se livrar da cruz. Mas a Bíblia fala que ele não se livrou. A Bíblia fala que Jesus chega diante de Deus, Jesus dobra o joelho no corpo de homem, sabendo por tudo que ele ia passar, ele dobra o joelho e ele fala assim: Senhor, o Senhor vê se dá para passar de mim esse cálice sem que eu beba. Aí Jesus fala assim: mas Pai, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Você entende? Não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Sabe por que Jesus falou isso para Deus? Porque Jesus sabia que estava escrito na Bíblia que ele tinha que passar por isso. Estava escrito que ele ia passar por toda aquela situação. Mas ele foi falar com Deus: se for possível, se tem uma maneira de eu não passar por essa situação, glória a Deus, o Senhor, por favor, me livra disso. Aí Jesus depois fala para Deus: mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por quê, irmão? A vontade de Jesus era se livrar daquela situação. Você entende? Era se livrar daquela escarnecimento que ele ia passar, dos açoites, da vergonha e da dor. Glória a Deus. Mas ele falou assim: mas precisa ser feita a tua vontade na minha vida, então se faça a sua vontade. Você tem coragem, irmão, de falar para Deus? Tem, irmã? Você tem vontade? Aí você fez um monte de planos. Você entende? Você fez um monte de planos. Aí você está tudo no jeito, tudo engatilhado. Aí você tem coragem de dobrar o seu joelho e falar assim: Deus, eu planejei isso para a minha vida. Eu planejei isso para o meu futuro. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você tem coragem? E tem coragem de deixar Deus fazer? Será? Eu quero dizer para você que a maioria de nós não tem coragem. Não tem. Porque a gente planejou, a gente quer chegar lá e alcançar aquilo que a gente planejou. Você entende? A gente fez um plano. A gente quer chegar onde a gente estava ali. Tudo planejado no nosso coração. Você está compreendendo? A gente quer fazer aquilo. Daquele jeito. Mas e se Deus quiser mudar? E se Deus não quiser desse jeito? Se Deus quiser fazer diferente com você? Você vai falar que Deus te abandonou? Você vai falar que Deus não ouve você? Você vai falar que Deus não te ama? Que Deus ouve a oração dos outros? Que está todo mundo bem, só você ruim? Não é, irmão e irmã. Então, a gente vai terminar. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Glória a Deus. Deixa ele trabalhar. Mesmo que as coisas não estão indo do jeito que você quer, do jeito que você planejou, do jeito que você acha que tem que ser. Às vezes você diz: eu acho que tem que ser assim. Você entende? Tinha um irmão que vinha aqui, ele faleceu. Mas ele vinha aqui, ele falava para mim: ô irmão Lúcio, eu já orei para Deus, eu falei do jeito que eu quero, e por que Deus não me dá? Eu falei: não, Deus tem que trabalhar na vida do Senhor e tudo. Não, mas Deus não sabe que eu quero assim, eu quero assim. Não adiantava nem falar para ele assim: mas e se a vontade de Deus não é essa? O que ele queria não era da vontade de Deus, eu sabia disso. Mas eu que não ia falar para ele. Você estava brigando até com Deus, imagina comigo. Está entendendo? Ele estava falando mal até de Deus. Aí ele falava para mim assim: ah não, Deus não me ama não. Deus sabe que ia me deixar feliz se ele me desse isso que eu estou pedindo para ele. Você entende? Não ia deixar ele feliz, ia deixar feliz a carne dele. Mas ele não. Ele não ia ser feliz de coisa nenhuma. Mas dentro do coração dele já tinha planejado. Não, se Deus me der assim, tá tudo bem. Não interessa o que vai acontecer amanhã ou depois. Ele só pensava na hora, no presente. Ele não pensava no amanhã. Você entende, irmão? Você está pensando na sua cabeça no hoje. Agora, o presente. Mas você não conhece o amanhã. Você entende? Agora Deus conhece. Às vezes o que você acha que é bom hoje, amanhã você pode achar que não é. Às vezes o que hoje você está dizendo: nossa, uma maravilha, amanhã você está reclamando. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Então quando você entrega na mão de Deus, você é humilde para se entregar, para se tirar todo o seu egoísmo, sabe? O eu, o meu. Você entende? Você tira tudo isso de você. E você fala: não, Senhor Deus, eu vou confiar no Senhor. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar no Senhor. Glória a Deus. Deus não vai desamparar você.
Ele não vai te abandonar. Olha, eu vou falar para você. E se com Deus alguma coisa vinha a dar errado na sua vida, ouve bem. O errado, Ele vai fazer dar certo. Você entende? Porque Deus é Deus, sempre vai ser Deus. Glória a Deus. E o plano que Deus tem para a sua vida, ele é muito grande, muito além do que você pensa, muito além do que você imagina. Mas você só vai ver o que Deus tem para fazer na sua vida quando você entregar mesmo a sua vontade para Ele, os seus desejos, os seus pensamentos, as suas opiniões, você entende? E você se entregar para Deus, se sujeitar à vontade dEle. Aí você vai ver. Aí você vai vir aqui na frente me contar para a igreja, você vai contar para as pessoas que estão em sua volta. Você está entendendo? Aí você vai poder dizer, eu sou feliz de verdade. Tem muita gente, irmão, que não é feliz servindo a Deus. Não é feliz. Você está esperando um momentinho de pular para fora. Você está entendendo? Porque não é feliz. Sabe por quê? Porque nunca conseguiu se sujeitar. Nunca conseguiu dizer para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Não. Quando é a minha vontade, não interessa. Tem que ser do jeito que eu quero e pronto. Acabou. Não dá certo. Fica de pé, não dá mais. Aleluia!